Oiê, Cissa Galera na área, hoje falando sobre sexo, aí continuando a série de vídeos que eu tenho feito sobre o tema, sobre o assunto. Eu quero falar hoje sobre, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de contar historinhas, pode ser filosofias, pode ser metáforas, da forma que você quiser, reflexões. Então imagine que você tem um carro na garagem parado há um ano e você não sai com esse carro, né, não tem tempo, ele está lá estacionado já há um ano. E aí a primeira vez que você tenta sair com ele não liga e ele dá uma série aí de problemas, porque ele está de uma certa forma, vamos dizer que enferrujado, né? As peças dele meio que se juntou, as coisas estão bem, né? Tá faltando óleo, tá faltando manutenção e um montão de coisas aí para esse carro voltar ativa. Então, o que acontece quando a pessoa ela não tem uma vida sexual ativa? É mais ou menos como se ela fosse um carro enferrujado. Por quê? Porque o corpo ele precisa de estar em movimento. Por isso que é importante fazer atividade física, por isso que é importante se movimentar, caminhar e tudo mais, porque o corpo, se ele fica parado, ele atrofia. Isso é fato, todo mundo sabe. É a mesma coisa que acontece com o sexo. Existem pessoas que às vezes elas saem de um longo relacionamento, por exemplo, um casamento de 10, 15, 20 anos, que a frequência sexual era muito baixa. Às vezes uma vez por mês, às vezes a cada 3 meses, às vezes a cada 6 meses, às vezes uma vez por ano. Então o corpo ele fica desadaptado, ele fica desacostumado a estar se relacionando. Então, inclusive, ele perde um pouco da sensibilidade, o tesão já não é como antes. E é essa pessoa que sai desse relacionamento que tinha uma frequência muito baixa de sexo, quando ela entra num outro relacionamento, ela percebe que não é como antes. Né? E não é mesmo, até porque o corpo ele precisa estar acostumado, ele precisa de atividade, né? O corpo não pode ficar parado. E aí, o que essa pessoa ela não percebe é que ela precisa sim, né, entrar em contato com o teu corpo, perceber o que gera estímulos agora, o que não está gerando mais. Ela precisa se olhar no espelho, eu sempre falo isso. Então se olha no espelho com roupa que você gosta, se olha no espelho com lingerie, ou de cueca, ou de sunga, ou de biquíni, né? Ou também nu. Por que isso é importante? Porque é um reconhecimento do teu próprio corpo, é um autoconhecimento, você entra em contato, né? E aí você também pode fazer pequenas massagens, se tocar para saber aonde você sente mais tensão ou não, né? Onde você se sente mais relaxado, onde você gosta mais de ser tocado ou não, onde você sente mais prazer ou não. Então é importante esse autoconhecimento para o corpo. E aí eu já ouvi relatos, principalmente de mulheres falando em relação a namorados, de que depois de um longo relacionamento que tinha uma baixa frequência sexual, né? Quando ele começa a namorar com uma outra pessoa, ele tá meio que perdido, né? Ou às vezes ele não consegue segurar a atenção e já vai lá e sente o prazer, o orgasmo muito rápido, ou então ele não tá ali 100% como deveria, né? Ou como a gente imagina que deveria. O que precisa fazer? Além de todo esse autoconhecimento do corpo, além de toda esse permitir se conhecer, ele precisa entender que ele vem de uma baixa frequência, então ele não vai sair, ele não é uma Ferrari de 0 a 20 segundos de 0 a 100 em 20 segundos, então ele precisa entender isso. É importante que se faça aí exames médicos para ver se está tudo bem, que vá lá ao urologista, como eu sempre falo aqui. Muitas vezes pode ser questões emocionais também e tem essas questões físicas, que também, indo ao médico, vendo se pode fazer atividade física, é extremamente importante ter aí, manter o corpo ativo. E na hora que ele estiver lá sozinho, em casa ou até com a própria parceira, ele pode treinar a masturbação e assim que ele perceber que ele for gozar, que ele for sentir prazer, ele retarda, ele para, né, respira fundo, vai dar uma volta e depois continua, para que ele vá mostrando para o corpo que não precisa ser rápido, que não precisa ser vapt-vupt. Então, ele fazendo esse treino diariamente, ou a própria parceira também fazendo, vai ajudar
este corpo compreender que a situação agora é outra e que a frequência dele vai aumentar. A mesma coisa pode acontecer com a mulher. A mulher, se ela fica muito tempo também, ela vai perder um pouco da sensibilidade, ela não vai ter tanto conhecimento do corpo. Então é importante que ela também faça esse tipo de exercício, esse tipo de atividade para com ela. Vá ao ginecologista, veja se tem questões. Se não tem, pode ser algumas questões emocionais, às vezes ela não sente prazer, às vezes ela não sente vontade, né? Falta do libido. Então, se não tem nenhuma questão física, biológica atrapalhando, então precisa aí também buscar ajuda psicológica para tratar o emocional. É importante verificar se pode fazer atividade física, vale super a pena entrar em contato com esse corpo e também de se tocar, de se sentir, de se perceber, né? Como mulher, como alguém que pode ser desejado, alguém desejante, desejando o outro. Então é nesse sentido que a gente vai colocar o corpo em ação, aquele corpo que estava lá inerte, parado, sem muito movimento, a gente começa a colocar ele em ação. Então é importante a gente perceber isso e ajudar o outro. Se a gente percebe que o outro está com essas dificuldades, a gente também pode aí ajudá-lo. Então sempre lembra disso, quando a gente está muito em repouso, quando a gente tem pouca frequência nas atividades, a gente vai ter uma dificuldade maior para voltar. Mas é possível sim ter uma frequência boa, desde que a gente trabalhe isso, até porque a gente está falando de corpo, a gente não pode, né, não somos um carro, uma Ferrari, que vai de 0 a 100 km em poucos segundos, a gente precisa se readaptar. É igual um atleta que ele treina todos os dias e ele para de treinar, o corpo dele vai voltar, ele vai perder a musculatura que ele ganhou, porque precisa ser todos os dias. É igual tomar banho, é igual cuidar da autoestima, é igual comer, é igual trabalhar. A gente precisa cuidar do corpo e da nossa vida sexual todos os dias também. Era isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. Se você está gostando do material que eu tenho disponibilizado, se você tem interesse de saber mais do meu trabalho, acesse o direct ou o inbox, me chama no WhatsApp pra gente conversar e tirar dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, se também tiver alguma pergunta para fazer para mim, me manda no inbox ou no direct que a gente posta aqui no vídeo. Obrigada, tchau!